Shalom, irmãs, pastora Bel aqui. Estou passando nesse início de noite para deixar aqui uma breve reflexão. A palavra de Deus que se encontra lá em Lucas 15, nos primeiros versos, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: e este recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe propôs esta parábola: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheios de alegria, e vai para casa, e então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Queridos, que palavra poderosa, né? Aqui nós observamos o Senhor Jesus se encontra a ensinar e ele está sentado com pessoas que eram consideradas perdidas, pecadoras, pessoas que eram consideradas pelos fariseus e pelos mestres da lei, pessoas à margem, né? À margem da sociedade, marginalizadas e inadequadas, pessoas a quem não se dava valor, não se atribuía valor. E ao perceber isso, o Senhor Jesus então passa a fazer uso de uma ilustração, de uma história, para contextualizar ali e ensinar o valor de cada um, o valor de uma alma, o valor de uma pessoa. E não importa quão perdido essa pessoa estava, o que pecado ela teria cometido. O que ele precisava fazer entender àqueles homens era o valor dessa pessoa e de quão preciosa ela era para o seu reino. E é muito importante que a gente entenda o porquê essa ovelha pode ter se perdido. Nós entendemos que existe um aprisco, existe um rebanho que está sobre o controle de um pastor. Um pastor, a parábola, ela traz isso pra gente. Um pastor tem exatamente 100 ovelhas. 100 ovelhas que ele cuida, que ele alimenta, que ele trata o pelo, enfim, 100 ovelhas que são dele. E um dia ele percebe que uma delas não está ali. Uma delas se perdeu, se afastou desse grupo. E então ele observa as 99, mas ele não se detém às 99. As 99 são tão importantes para ele quanto a que se perdeu. Mas ele escolhe deixar as 99 para buscar aquela que ficou para trás, ou aquela que se perdeu. E o Espírito Santo trazia ao meu coração a reflexão do por que essa ovelha se perdeu. O que teria levado essa ovelha a se afastar desse rebanho? Seria porque ela se distraiu com
tudo que estava ao seu redor? Será que ela se sentiu muito cansada por estar caminhando, talvez horas com aquele rebanho? E essa caminhada fadigou ela, e aí o passo foi mais lento, ela não conseguiu acompanhar e ela ficou para trás? Será que ela estava doente e por isso ela não conseguiu acompanhar o grupo e aí ninguém percebeu que ela estava doente, ela ficou para trás e aí se perdeu? Queridos, o Espírito Santo trouxe muitas questões ao meu coração por que essa ovelha poderia ter se perdido. Só que o que o Espírito Santo trouxe de mais importante ao meu coração foi que não importa o porquê que ela se perdeu. O que importa é que ela é tão valorosa que o pastor deixou as 99 e foi atrás dela. E aí eu comecei a pensar o porquê que tantas ovelhas que estão reunidas em apriscos, ao estarem seduzidas pelas distrações e ficarem para trás, ou que estão adoecidas, magoadas, por que ainda hoje alguns agem como aqueles doutores da lei, mestres da lei, aqueles fariseus que deixariam essa ovelha para trás? Porque aqueles que estavam à roda de Jesus já eram consideradas inaptas. Imagina uma ovelha que ficou para trás. E foi isso que o Senhor Jesus fez naquele momento. Usar essa ilustração para que eles despertassem. E hoje, Lucas 15 traz para a gente despertamento. Nós precisamos entender que existem ovelhas que estão se perdendo ainda hoje e que elas têm um valor tão inestimável para o nosso Deus, que Ele não desiste. Ainda que esteja perdida, Ele vai ao encontro delas. Ainda que esteja considerada inadequada, Ele considera valiosa. Nós precisamos entender que as 99 já estavam curadas, cuidadas, justificadas. Elas não estavam em perigo. Elas não estavam à mercê de lobos. Elas estavam protegidas, estão protegidas. Talvez nós fazemos parte das 99. Estamos seguras, estamos sendo pastoreadas, estamos sendo cuidadas, alimentadas todos os dias. Mas nós não somos mais importantes, minhas irmãs, do que aquelas que não estão mais sendo alimentadas e cuidadas todos os dias, porque estão perdidas. Estão frustradas, estão com medo, não estão conseguindo mais achar o caminho de volta para esse aprisco, para ser cuidadas. Sabe, o Senhor, Ele se alegra com nós que fazemos parte das 99 que estão seguras aqui, sendo cuidadas. Só que a palavra dele diz que Ele vai se alegrar de uma forma, sabe, uma forma assim indescritível, que Ele vai chamar os amigos para celebrar, porque Ele achou aquela que estava longe, aquela que não estava fazendo parte das 99, que não estava sendo cuidada. Nós precisamos entender, queridas, que
aqui bem pertinho de nós, pode estar essa uma ovelha de quem o Senhor está sentindo falta e que Ele está procurando. Talvez eu e você podemos ser o canal para que essa pessoa seja alcançada de novo. Eu e você podemos ser a ferramenta de Deus para estar indo alcançar essa pessoa de novo. Você já parou para pensar que nas nossas reuniões de terça-feira pode estar faltando uma? Você talvez aí o Espírito Santo possa estar trazendo aí a sua mente, ao seu coração, uma que você não tem mais visto no meio do rebanho. E essa uma, ela está deixando de ser cuidada e alimentada. Nós somos responsáveis, sabe? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. É chegado o tempo de sairmos da zona de conforto, de não estarmos acomodadas e pensar que, já que fazemos parte do grupo das 99, que bom que fazemos parte do grupo das 99, então estamos bem, estamos seguras e deixa pra lá aquela que ficou para trás. E sabe, irmãs, eu estou falando isso porque o Senhor me fez lembrar de uma hoje. O Senhor me fez lembrar de uma hoje. E me fez me sentir responsável por essa uma. E o desafio que eu quero deixar aqui, um desafio, uma convocação, para que você ore ao Senhor, para que Ele te faça lembrar dessa uma que você não está mais vendo nas reuniões, que você não está mais percebendo no culto. Darabachei, darababas, darabaiei, darabassou, darabas. Nós não podemos ficar acomodadas nos 99, nos sentir seguras e esquecer daquela que precisa encontrar o pastor de novo. Queridas, sejamos o canal, sejamos o caminho para que essa ovelha possa olhar de novo o pastor, possa ser encontrada por ele, voltar a ser alimentada e cuidada. O nosso pastor, ele conta conosco para que possamos fazer entender que é mais importante para ele, fazer o mundo entender que é mais importante para ele aquela que foi por um caminho tortuoso, que se julga sem volta, do que nós, 99, que já estamos seguras e guardadas no coração dele. Vamos sair da nossa zona de conforto. Que nessa tarde e noite, o Espírito Santo possa tocar o seu coração da forma que tocou o meu. Trazer à memória todas as pessoas que nós precisamos buscar para estarem protegidas e guardadas nesse aprisco. Amém?